Glória a Deus, que a paz de Cristo reine no teu coração. Estamos aqui mais uma manhã abençoada, segunda-feira riquíssima que o Senhor tem nos presenteado. E eu quero junto com você, meu irmão, minha irmã, ler um pequeno texto da Palavra de Deus para junto meditarmos e ver aquilo que a Palavra de Deus diz. Eu sou muito feliz por estar aqui, conversando com você a respeito da Palavra de Deus, semeando a Palavra do Senhor. Isso é um motivo de muita alegria para mim, pequeno servo do Senhor, uma pessoa que busca incansavelmente a Jesus Cristo, e sou muito grato a Jesus por essa oportunidade e essa ferramenta, que as redes sociais é muito importante também para a disseminação do Evangelho verdadeiro, o Evangelho simples, e que o Senhor possa alcançar corações e que esse vídeo possa alcançar o máximo número de pessoas. Quero ler com você o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 3, no versículo 21 em diante. Jesus vai ser batizado por João Batista. Não que Jesus necessariamente precisava ser batizado, porque Jesus era sem pecado, mas Jesus se coloca no meu e no seu lugar. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. E veio uma voz do céu dizendo: olha, tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu me alegro. Então a gente vê aqui a Trindade agindo em unidade, né? Talvez seja meio difícil de entender o que seria Trindade, mas basicamente é Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Os três formam um só. E muitas das vezes a gente fala assim, parece que há uma hierarquia no céu em relação à Trindade, mas não. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles se completam, eles são três em um, né? Então não há maior, não há menor, os três formam um. E dito isso, para que a gente venha ter uma maior compreensão, né? Nesses últimos 2 dias, 3, se não me engano, nós estamos falando sobre oração e a importância de orarmos e buscarmos a Deus. Vimos alguns textos que falavam a respeito das orações de Paulo, e como eu disse ontem, eu não poderia deixar de falar das orações de Cristo, na verdade, porque o nosso maior exemplo de oração, de comunhão com o Pai, é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que nos deixou como um legado, como um exemplo, né? E hoje nós vivemos um mundo tão corrido, das nossas atividades, do nosso trabalho, a nossa família, a criação de filhos. Isso é muito bom, e glória a Deus pelas nossas atividades, que nós podemos nos ocupar, e o Senhor nos dá saúde para prosseguir. Mas o maior legado, o maior exemplo de Jesus Cristo foi a oração. Ele sempre tinha uma comunhão plena com o Pai. E se você ler as Escrituras, aquilo que a Palavra de Deus diz, você vai ver essa comunhão que Jesus Cristo tinha, né? Então, dito isso, olha só, que interessante quando Lucas escreve a respeito do batismo e a genealogia de Jesus, mas eu vou me ater apenas ao batismo e o que aconteceu aqui. Só para que os irmãos entendam, Jesus estava aproximadamente com 30 anos de idade, e ele foi até João Batista ser batizado por ele. Até acontece algo inesperado da parte de João Batista, porque em algum momento ele vai dizer: eu que preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem até a mim. Eu não sou digno de batizar você, eu não sou digno de estar contigo ao ponto de tirar as sandálias do pé dele. Só que isso se cumpriu
para que a justiça de Deus fosse feita e saciada em cima de Cristo, né? E, e, e confirmando assim a profecia de Isaías 61, 2, né? Se você vê no capítulo 4 de Lucas, né? Jesus vai falar que o Espírito Santo está sobre ele, porque o Senhor o ungiu para pregar as boas novas, né? Então isso tudo está dentro do plano de Deus, né? Um plano de redenção, de salvação, Jesus Cristo se colocando em humildade, uma grandeza tal que é inexplicável falar, só uma ação do Espírito Santo para trazer essa revelação, esse conhecimento a nós, né? O Filho de Deus, né? Vindo até nós, se fazendo pecador por mim, por você, essa obra magnífica, assim, poderosa, que foi a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo para nos dar vida, né? Então, que o Senhor ilumine cada vez mais o nosso entendimento para cada dia mais a gente observar a grandeza e a humildade de Cristo sobre as nossas vidas, né? E vamos ao texto, olha só que interessante. Lucas, capítulo 3, versículo 21 diz assim, ó: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Então todo o povo estava sendo batizado ali naquele momento por João Batista, e as escrituras dizem que Jesus também foi, né? Jesus, se você, como é que eu posso hipoteticamente falar assim, Jesus precisaria ser batizado, Filho de Deus? Não, Jesus era um homem sem pecado, né? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras, né? E olha só, e quando ele estava orando, né? Essa ênfase maior que eu quero dar, né? Quando Jesus estava orando, o Filho de Deus, né? O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como pomba. Então Jesus estava sendo batizado e quando ele estava orando ali naquele momento, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele sob uma forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado, em ti me comprazo, em ti eu tenho uma alegria. Então a gente vê aqui a manifestação da Trindade agindo em unidade. Isso é algo tremendo, meus irmãos, porque Jesus ali orando, sendo batizado, o Espírito Santo vem sobre ele. Não que Jesus não tinha o Espírito Santo, também é uma coisa de nós nos pensar, né? O Filho de Deus ungido, né? Mas tudo isso se cumpriu para que as Escrituras se cumprisse e a justiça de Deus fosse feita. E veio uma voz do céu, né, sobre ele e diz: Olha, você é meu filho amado, em que eu tenho muita alegria. Então Jesus sabia a sua identidade. E no versículo 23 diz assim, ó: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério, o seu serviço, né? E que maravilhoso aprendermos isso aqui. Porque depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e essa voz veio ao encontro deles ali naquele momento. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu serviço ao Senhor. E ali começou, logo depois disso, a tentação de Jesus Cristo no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele volta ao Jordão e é levado pelo Espírito ao deserto, né? Onde durante 40 dias e 40 noites foi tentado ali pelo diabo. E por muitas das vezes o diabo tentou Jesus Cristo, mas Jesus Cristo sabiamente soube responder ele à luz das Escrituras e aquilo que a palavra de Deus diz. Então a importância, irmãos, de conhecermos este livro sagrado e aprendermos com ele. Que nessa manhã possamos assim ouvir a voz de Deus através das Escrituras e ver, né, o quanto o Senhor é bom. Esse ato de grandeza do nosso Mestre, o Senhor servindo a toda a humanidade com a sua vida, entregando o seu próprio corpo à morte
e o Pai, de uma maneira estrondosa ali, grandiosa, ressuscitando Jesus Cristo entre os mortos. Então é algo assim maravilhoso de nós crermos verdadeiramente, né? E como é importante orarmos, irmãos. Se o Filho de Deus orou e clamou e suplicou a Deus, quem somos nós, né? Homens e mulheres tão pequenos, falhos, pecadores, indignos desta obra, dessa redenção, da salvação, estarmos aqui todos os dias, orando, clamando ao Senhor. Que você possa ouvir a voz de Deus e compreender o quão maravilhoso o Senhor é. Meu irmão, obrigado por você ter chegado aqui. Agradeço a você. Se esse conteúdo faz sentido para você, se essas palavras que eu falo aqui fazem sentido, então curte e compartilhe esse vídeo, sabe? Para que mais pessoas conheçam o Senhor. Eu estou aqui humildemente falando para você como é bom Jesus Cristo, como é bom essa unidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo agindo em prol da humanidade. E nunca se esqueça que o Senhor Jesus Cristo nunca perdeu o controle de nada, né? As Escrituras dizem que toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, tanto no céu, na terra e debaixo da terra. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. E nunca se esqueça que assim como Jesus é o Filho amado, e em que o Senhor tem alegria, eu e você, que somos conectados ao corpo de Cristo, também temos essa mesma oportunidade, porque quando o Senhor nos enxerga, Ele enxerga o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado pelas nossas vidas. Então somos selados pelo poder do sangue do Senhor, que foi um preço de sangue pelas nossas vidas. Deus abençoe você e a sua casa. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua obra naquela cruz, pela tua morte, pela tua ressurreição pelas nossas vidas. Isso nos alegra, Pai. Como nós vimos aqui o Senhor sendo batizado por João Batista, e aconteceu até um estranhamento por parte de João, ao ponto dele falar que precisava ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem até a ele. Que momento maravilhoso, Pai, o Senhor nos dando o exemplo, o legado. E isso alegra, Senhor, quando nós nos colocamos diante de Ti, Pai, em submissão e humildade para ouvirmos a Tua voz. Quando você estava orando naquele momento, Pai, a gente vê que o Espírito Santo desceu sobre você de uma forma maravilhosa. E o céu se abriu, Senhor, e uma voz falou que Tu és o Filho amado e que o Senhor se alegra, Pai. Que possamos ser homens e mulheres neste tempo, Senhor. Que o Senhor venha se agradar da nossa conduta, das nossas atitudes, porque o Teu Filho, Pai, mora em nós. E nós não vivemos mais para a nossa vida, nós vivemos para a glória do Senhor. Nos entregamos completamente a Ti nessa manhã. Que Teu Espírito Santo habite em nós, Pai. E que a Tua glória seja manifestada a todos os homens, Pai. Pois Tu és fiel, justo e verdadeiro. Nos ensina a orar, Espírito Santo. Pois não sabemos orar como convém, mas a Tua palavra diz que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. Nos ensina a Te contemplar e olhar para Ti, Senhor. Nos dê força nessa caminhada, que possamos ter perseverança diante de Ti, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Somos tão pequenos, somos tão falhos, pecadores, mas queremos cada dia mais melhorar um pouquinho pela ação poderosa do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E que venhamos a entender essa identidade que há no Senhor, Pai, pois somos os Teus filhos também. E a todos aqueles que creem, Senhor, o Senhor deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nos ajuda nesse tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus.